Conto a vocês que o ministro Dias Toffoli disse nesta sexta-feira que a decisão de suspender as multas da Odebrecht, que agora é Nova Honor, só é válida para o acordo de leniência da empresa com o Ministério Público Federal. Ou seja, os acordos firmados com a Advocacia Geral da União e com a Controladoria Geral da União, que somam 6,8 bilhões de reais, continuam valendo. O acordo que foi feito com o Ministério Público Federal, nos valores atuais, seriam em pouco mais de 8 bilhões de reais. Como é que vocês analisam essa separação que o ministro fez questão de trazer hoje, depois do impacto que a decisão dele provocou em toda a sociedade, Luiz Felipe Dávila? O ministro está tentando fazer um contorcionismo de uma decisão absurda que ele tomou de maneira monocrática. E é urgente que o plenário julgue esse tamanho absurdo, porque, como eu disse, é a oportunidade que o STF tem de refazer parte da sua reputação, que com essa decisão monocrática foi completamente tisnada por uma decisão descabida que, na verdade, contraria anos de investigação, de acordos aprovados por ambas as partes, que passaram por 3 instâncias da Justiça. O Fábio Piperno, uma das questões que o ministro argumenta é, no caso da negociação com o Ministério Público Federal, e o pessoal da rádio está de volta também, a gente está falando aqui da decisão do Dias Toffoli, lembra que suspendeu a multa que foi negociada ali no acordo de leniência da Odebrecht com o Ministério Público Federal? Pois bem, depois da repercussão, o ministro veio nesta sexta-feira e explicou que o acordo de leniência com o Ministério Público Federal tem a multa suspensa, mas essa situação não impede o acordo de leniência ou os acordos que foram feitos com a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União. Estes permanecem válidos, segundo o ministro. Uma das questões que o ministro argumentou, Fábio Piperno, é que, à época da negociação com o Ministério Público Federal, houve ali uma interferência do juiz Sérgio Moro, que cuidava das ações relacionadas à Operação Lava Jato e que, por conta disso, os acordos poderiam entrar em suspeição, que faz com que agora eles sejam suspensos e com eles as multas, diferentemente do que aconteceu nas leniências firmadas com a AGU e com a CGU. Como é que você analisa essa explicação dada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal? No futebol existe a figura do VAR, né? O juiz eu acho que o ministro Toffoli estava assim, doidinho para que ele também pudesse recorrer ao VAR. Então, veja, é óbvio que o juiz Sérgio Moro foi recebeu o carimbo de juiz suspeito no processo do Lula. Ponto. O problema todo é que, assim, uma coisa é o juiz Sérgio Moro ir lá e condenar o Evandro Cini. O Evandro fala, esse juiz é suspeito porque já tivemos evidência disso. Então o Evandro vai lá e consegue, de alguma forma, anular essa sentença, anular o processo. Outra coisa é alguém que negociou com o Sérgio Moro, com o Ministério Público, e veja, negociou, fez um acordo, assinou, começou a pagar essas multas. Aí, de repente, o ministro do STF fala, olha, esse acordo não vale mais. Então, o erro está aí, para mim, veja, está muito claro que essa decisão monocrática, ela fere, inclusive, um acerto feito entre as duas partes, porque é óbvio que a Odebrecht concordou com isso. Ela não acusou na época, ela não chegou e falou assim, eu não vou assinar isso porque essa sentença é injusta, está errado. Ela não fez isso. Pessoas físicas fizeram, mas ela não fez. Se ela não fez, se ela referendou o acordo, então que agora cumpra. Fala, Gustavo Segré. Sócrates falou uma vez, eu só sei que nada sei, e ao saber que nada sei, alguma coisa eu sei. É confuso. Da mesma forma que a definição do Toffoli. Eu não consigo entender se uma empresa disse a Evandro, eu roubei, está aqui a prova, eu me confesso corrupto, pago a multa, devolvo o dinheiro e faço a mesma coisa com o Piperno. Aí vem o juiz e fala, não, isso aqui que é de Evandro não vale, mas o Piperno vale. Mas, peraí, a corrupção existia nos dois. Por que um vale e outro não? Então me parece que está mais confuso até que a fala do Sócrates. O Toffoli ele trouxe o seguinte na decisão, ele fala, bem examinados os autos, ressalto inicialmente
que os fundamentos das decisões por mim proferidas em sede de cognição sumária e que autorizaram, a título provisório e precário, a suspensão do pagamento das obrigações pecuniárias referem-se exclusivamente aos acordos de leniência firmados com o Ministério Público Federal. Gani. Você sabe que eu tô com dó de professor de direito nesses Por quê? Como é que você vai explicar isso para os seus alunos, né? Você tem ali a teoria, de repente você fala, olha, então, na prática é outra coisa, vocês esqueçam aqui o que eu ensinei, porque isso não se sustenta. Veja, isso foi validado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, por instituições internacionais. Foi um acordo de livre e espontânea vontade da Odebrecht, e aí você anula tudo isso. Digo mais, há juristas que questionam o impedimento de Toffoli nessa ação, porque haveria aí um conflito de interesse dado, né, aquela declaração do Marcelo Odebrecht, do amigo do meu pai, que se referia ao Lula e a ele, então ele deveria se colocar como um juiz impedido. Então, como é que fica tudo isso agora? Como é que você vai explicar isso para um aluno de direito? O que está acontecendo? Enfim. Você acha difícil? Pô, impossível. Eu me confesso incapaz de explicar, de verdade. Não consigo explicar. Vou explicar, desculpa, audiência, me desculpa, eu não consigo explicar. Tem uma vantagem quando você dá aula de economia, que é o seguinte, você fala assim, ó, a teoria fala isso. Aí a realidade, né, o pessoal começa a fazer diferente da teoria. Aí você fala assim, ó, vai dar errado. É questão de tempo. O que acontece? Dá errado. Então, você está blindado, entendeu? Estão assim, fazendo diferente, mas dá errado. Não é bem assim. Ô, Piperno! Ô, Piperno! Tem uma matéria na carreira de economia que nos ensina a justificar quando a gente não acerta. Então essa vai ser necessária nesse momento.